A gente vai voltar agora a falar sobre a medida provisória que trata da capitalização da Eletrobras. A pauta está em discussão e em votação hoje no Senado e a gente vai agora conversar ao vivo sobre isso com a ex-diretora do Programa de Desestatização na Secretaria de Desestatização do Ministério da Economia, Maria Helena Cunha Santos. Agradeço aqui a sua participação no Visão CNN. Uma boa tarde para a senhora. Eu já começo perguntando quais são os benefícios e os riscos na forma em que esse projeto, essa MP, foi estruturada. Bom, boa tarde a todos. O projeto original, né, a medida provisória da Eletrobras, que foi enviada pelo Executivo, ela vinha em todo vamos dizer assim, um processo de modernização do setor de energia no país, né? A gente sabe que a Eletrobras acabou sendo utilizada, né, ali na época do governo Dilma, numa desestruturação do setor energético, que acabou encarecendo demais as tarifas de energia. Então, ali desde 2017, uma série de medidas que trariam mais competição para o mercado, né? Menos poder estatal, menos ingerência estatal e mais investimentos, o que no longo prazo baixaria o preço da energia, foram sendo estruturadas. E a desestatização da Eletrobras entraria exatamente nesse contexto. Então, a empresa não tem mais capacidade de investimento, né? Há alguns anos já não participa mais de leilões de energia, então você precisa desses investimentos para que aumente a oferta, né? Isso seria muito bom para o consumidor. Mas aí, ao chegar na Câmara dos Deputados, o relator da MP, né, o deputado Elmar Nascimento, colocou diversos jabutis, né, no projeto original. Né? Os principais deles, eu diria aqui, é a contratação de 6 mil megawatts de térmicas a gás, né? 2 mil de pequenas centrais hidrelétricas, além da prorrogação do PROINFA, que foi um programa realmente muito bem sucedido, que deu subsídios para alguns setores que estavam nascendo, mas que hoje em dia já estão muito maduros, né? Então você não precisaria mais ter esses subsídios. Então, com tudo isso, essa ideia original de modernização do setor, a gente está colocando o consumidor de energia amarrado aí a fontes que não necessariamente seriam, vamos dizer assim, as economicamente melhores, né? Então, já houve essa modificação importante. E agora, no Senado, mais jabutis entraram. Então, você tem também contratação exatamente de térmicas em regiões específicas, estão quase colocando ali o CEP, né? Onde que ela deve existir, não necessariamente são as regiões que estão propensas para isso, que já tem uma infraestrutura para isso. Então, a gente sabe que tudo isso encarece o preço de energia. É difícil dizer hoje qual que seria o impacto no preço de energia. Eu já vi várias contas, né, rodando na mídia e por vários agentes diferentes, porque hoje, de fato, a gente ainda aciona térmicas a óleo muito caras, né, de mais de R$ 1.000, enquanto que agora no projeto muitas delas seriam substituídas por algumas mais baratas. Então, assim, saiu um relatório, inclusive do Ministério de Minas e Energia, dizendo que no relatório que foi aprovado pela Câmara, mesmo com os jabutis da Câmara, você teria uma queda no preço de energia. É difícil quantificar isso. De qualquer maneira, o consumidor, de novo, ele poderia, nesse processo de modernização, estar menos sujeito, né, a já contratar uma energia em regiões que não necessariamente são aquelas que produziriam aquilo de maneira mais barata, de fontes poluidoras, muitas vezes. Então, você se amarrou, né, e o que não era a ideia da MP original.
A senhora levantou aí dois aspectos bastante interessantes, e essas amarras, né, para o investidor que podem prejudicar ali o interesse de muitos porque se veem com excesso de regulação na contratação de, como a senhora falou, termoelétricas, e também a questão ambiental. Eu vou até chamar aqui a Thaís Herédia para participar comigo, porque eu tenho certeza que você tem muitas perguntas, Thaís, mas eu depois até gostaria também que a senhora abordasse esse aspecto, né, da não prioridade dada a energias renováveis, a fontes de energia eólica, solar, biomassa, por exemplo, que poderiam estar colocando talvez o Brasil num caminho mais condizente com uma tendência mundial. Thaís, sua pergunta. Não, eu quero ouvir essa resposta também. Vou aproveitar para pegar carona na sua pergunta, já faço a minha, por favor. Então, isso é uma questão também da modernização do setor, né? Ao ver, o atributo da energia não deveria ser só preço, deveria ter também um aspecto de segurança, né, dela poder ser acionada, vamos dizer, em qualquer momento do dia, isso também é um atributo, né, bom, e também onde ela está, se tem uma infraestrutura para aquilo que ajude, né, que você talvez não precise construir uma nova infraestrutura. Tudo isso deveria ser levado em consideração. E também o aspecto do meio ambiente, né? Então, como sociedade, eu acho que são escolhas, né? E tudo isso deveria, vamos dizer assim, ser colocado nesse ambiente de mercado e mais moderno. E tinha já várias iniciativas que iam nessa direção. Então, bem ou mal, esses jabutis, eles voltam um pouco para trás em toda essa discussão. Não são só essas fontes, por exemplo, em outros países do mundo, porque a energia solar e a eólica, apesar de serem, em relação ao meio ambiente, muito superiores, tem a questão de que venta à noite, né? A solar você tem mais de dia, então ela não tem esse aspecto de você poder acionar a qualquer momento. Por outro lado, você pode fazer, às vezes, casamentos, né, entre elas, você pode também... uma coisa que está acontecendo em outros lugares do mundo, que a gente fala de energia nuclear, né? Os Estados Unidos agora acabou de sair, aliás, uma usina feita lá pelo Warren Buffett que custa 1/3 da nossa Angra 3 aqui. Infelizmente, essa é uma energia limpa, né? E que alguns países estão adotando, e no Brasil ela ainda é estatal, né? Então, um outro aspecto que seria interessante também era desestatizar também essa parte de energia nuclear. Mas aí seria um passo além. Mas o que eu quero dizer é que são essas escolhas, né? E a gente está, de novo, ali sendo amarradinho, né? Como consumidor, o que é ruim e vai de encontro dessa agenda de modernização. Eu vou te perguntar agora, falar um pouquinho mais sobre preço, porque nós temos uma dificuldade grande de compreender assim, se o efeito da desestatização, ou da privatização, ou da capitalização, desses processos em que o setor privado assume um papel mais relevante, ou de investimento, ou mesmo de gestão, na prestação de serviços essenciais. Há uma preocupação do brasileiro se isso vai aumentar a sua conta. Essa mesma preocupação nós vivemos ali no final dos anos 90, com a questão das telecomunicações, e aprendemos ao longo do tempo a compreender como era mais eficiente. Só que o Brasil tem uma estrutura, como a gente estava falando aqui, por exemplo, a AMP quer manter as sedes das companhias da Eletrobras espalhadas por todo o Brasil. Isso gera um custo, não necessariamente a eficiência. Eu queria lhe ouvir assim, qual é o equilíbrio que essa nova Eletrobras, que quase que acaba formando um novo marco do setor elétrico brasileiro, pode encontrar para oferecer essa eficiência que a senhora coloca como um direito de todos nós, com um preço adequado, mais próximo ao fundamento da formação da energia, da geração da energia, do que a manutenção desse atraso que temos no Brasil. Muito bom, Thaís. É exatamente isso. A gente sabe que no mundo inteiro, os processos de desestatização que deram errado foram exatamente aqueles em que você saiu de um monopólio, um oligopólio público para um monopólio, oligopólio privado, né? Isso não costuma levar a preços melhores no futuro. O caso que você citou das telecomunicações é muito emblemático, porque você realmente fez de uma maneira, né? Você
abrir o mercado de uma maneira em que você gerou competição, né? Então, isso também é muito importante. Então, ao fazer esse projeto, isso foi levado em consideração e o modelo levou isso em consideração. Mas agora, com todas essas novas, todos esses jabutis que foram colocados e todas, né, são política, né? Está amarrado da política, exatamente. A gente sabe que no caso a gente vai ter eleições no ano que vem, já está todo mundo preocupado, muitas vezes em atender a sua base, né? Fica muito claro quando você olha as emendas, né? Cada um coloca isso, cada um praticamente coloca o seu endereço ali. Então, isso é um atraso, de fato. E aí é aquela coisa, se no final dá errado, a culpa é da privatização. E não, e de novo, né? Eu acho que a privatização ela é salutar, de fato, a gente precisa abrir esse mercado. Ela estatal, ela causou muito mal. Existe até uma conta que foi feita, e eu vi agora que foi até atualizada pelo BNDES, que tentou colocar exatamente tudo isso que a gente está falando, as ineficiências de uma estatal, os escândalos todos de corrupção que envolveram a empresa e todo aquele o custo que acabou indo para o consumidor. E eles chegaram numa conta de mais de 300 bilhões, né? Então, a gente está falando aí num valor absurdo. Então, eu acho que a desestatização ela é muito importante. Agora, de novo, a gente está para conseguir fazer isso, que é um avanço regredindo em vários outros aspectos, infelizmente, né? A gente conversou aqui com Marina Helena Cunha Santos, ex-diretora do Programa de Desestatização na Secretaria de Desestatização do Ministério da Economia. Eu agradeço muito seus esclarecimentos aqui para o nosso espectador do Visão CNN. Uma boa tarde. Boa tarde.